Automação, trabalho! 3, 2, 1... Gente, acabou. Seremos substituídos por uma inteligência artificial que vai nos representar daqui a um tempinho, mano. Demorou. Demorou? Vai ser melhor que eu, com toda certeza. Carlos Ruas, suas tirinhas acabaram. A partir de agora, tudo vai ter automação. Tudo vai ser feito automaticamente. E a gente só ganha o dinheiro. Essa é a utopia. É o que eu espero. É o mínimo. Isso, maravilha. Eu acho difícil. Eu acho difícil que eu ganhe dinheiro com qualquer merda. Mas as máquinas irão roubar os nossos empregos. Exatamente. A gente achava que o futuro era um futuro do Exterminador do Futuro, mas não. É um bando de gente roubando nosso emprego. Pode ter um pouco de Exterminador do Futuro também. Pode ter um pouco. Porque um dia as máquinas vão falar assim, mano, nós estamos trabalhando, esses caras estão ganhando dinheiro, revolução das máquinas. Mano. E tem toda uma questão que eu venho falando há muito tempo da substituição que acontece com coisas cognitivas, agora pode começar de um jeito com esses GPTs, geradores de texto e tal. Eles, cara, tem casos, por exemplo, de 2016, de um dos bancões dos Estados Unidos, que reduziram para 5 segundos o trabalho de um ano de uma equipe de 300 advogados. Que maravilha. Ou seja, acho que eram 300 mil horas de trabalho de advogado, que é um ano de uma equipe lá de sei lá quantos advogados. E era revisão de contrato, que é um trabalho muito comum para advogado. E comum para advogado. Isso. Revisão de contrato, análise de exame, análise de texto, reescrever texto, reformatar coisa, cara, é um negócio que é muito complicado. Por exemplo, nesse banco, reduziram para 5 segundos o trabalho de 300 mil horas. E assim, essas pessoas, esses advogados vão para onde? Eles foram... O press release diz, essas pessoas foram realocadas dentro do banco. Mas eles foram realocados... que elas não sabem fazer. E outra, esse serviço poderia estar sendo feito por outras pessoas, afinal, eles foram fazer. Então, assim, gera desemprego. Não tem... Pra mim, é sine qua non. Vai gerar desemprego. Pô. A questão é como a gente se adapta, o que vai ser essa adaptação e, principalmente, mais do que a adaptação individual, que é os motoristas vão virar engenheiros de software. Mano, como assim, os motoristas vão virar engenheiros de software? Precisa ter a profissionalização disso é quase impensável no nível que vai ser necessário. Exato. As pessoas vão só ficar desempregadas mesmo. Elas não vão ter condições de se especializar com coisas tão complicadas, né? Antes de mais nada, antes desse começo de porrada, eu sou Emílio Garcia, tô aqui acompanhado do meu amigo Pirulinha, tudo bem? Você tá bem? Carlos Ruas, tudo bem com você, meu amigo? Eu estou bem, meu E hoje a gente tem o privilégio de receber um amigo nosso, Marco Gomes, direto de Terras Mundiais, direto do Gama. Direto do Gama. Do Gama pro mundo, como dizem, né? Do Gama pro mundo, Marco Gomes aqui conosco. A gente já fez aqui, Carlos Ruas, alguns vídeos falando sobre inteligência artificial, principalmente ligada à arte, que a gente falou um pouco sobre as nossas thumbs, falamos um pouco sobre o seu trabalho. Falamos de curso, diretamente por causa de patrocínio. De cursos, a gente falou da Alura, que hoje tem um desenvolvimento em inteligência artificial e tal. E hoje a gente trouxe um cara que trabalha em parte com isso e que enxerga esse mundo para contribuir um pouquinho com esse papo. Tem muito tempo. Há muito tempo. Já tem muito tempo. E uma dúvida que continuando o papo, uma dúvida que eu sempre tive é... você começa dando um exemplo falando de banco, certo? Mas quando banco que revisa contratos, banco que revisa contratos, porque... bancos fazem contratos e pra cacete e emprestam dinheiro pras pessoas no final das contas. Esse é o negócio dos caras, né? Revisar esses contratos porque tá brincando com dinheiro ali, eu vou garantir via contrato. Isso. Mas quando a gente fala de fim do trabalho, que seria mais o tema disso, eu fico muitas vezes pensando de que lugar do mundo a gente tá falando. Por que eu tô dizendo isso? Porque você pega, por exemplo, a gente apresentou esse dado aqui quando a gente falou do agro. 60%, 70% da renda do Brasil hoje, do PIB do Brasil hoje, apesar que PIB não é uma medida tão boa, mas vamos usar o PIB como exemplo. Funciona por enquanto. Ela funciona por enquanto. É do setor de serviços. É de gente trabalhando com gente e interagindo com pessoas. Então, quando eu vejo o fim do trabalho, eu olho assim, fim do trabalho aonde? É fim do trabalho em Nova York? É fim do trabalho numa grande cidade em que as pessoas estão confinadas em escritórios e trabalhando? Porque tem outras partes do mundo em que, cara, trabalho é outras coisas. Você vai ter gente trabalhando na lavoura, você vai ter gente trabalhando em chão de fábrica, você vai ter gente trabalhando em serviço, em coisas que a inteligência artificial não vai fazer o trabalho que a pessoa está fazendo ali. Esse fim do trabalho não é amplo demais pra gente estar discutindo isso com esse peso, talvez? Eu acho que assim, é principalmente um slogan, que é, cara, vamos pensar o que vai acontecer quando os carros estiverem se dirigindo sozinhos e não precisar mais de um dos principais empregos hoje nos Estados Unidos e no Brasil, isso também é uma consequência, é assim, o principal emprego pra homens é dirigir carro. O principal emprego pra população é serviço de comida, né? Servir comida, fazer comida. O principal emprego nos Estados Unidos pra população é servir e fazer comida. O principal emprego pra homens jovens, que é tipo menos de 50 anos, sei lá, é dirigir carro.
carro, o que acontece quando essas coisas podem ser automatizadas, né? E muito automatizadas ou feitas muito mais baratas. Então, eu acho que a discussão, assim, o fim do trabalho não é... Ele é um slogan. Por quê? Porque as pessoas vão acabar fazendo o trabalho por muito barato e aí vira essa competição com o robô. Quem é que faz mais barato? Isso pode gerar problemas sistêmicos enormes. Mas tem, por exemplo, um estudo, um case da revista The Atlantic. Um jornalista foi lá pro Rust Belt nos Estados Unidos, que é onde teve um desemprego muito grande nos anos 90 e 2000, que eles faziam peça de carro, faziam um monte de coisas assim, chama Rust Belt porque enferrujou, né? Porque envelheceu e tal, e não tem mais esses empregos. E eles vão para cidades em que basicamente todo mundo perdeu emprego. Porque Detroit, tinha uma... por exemplo, é um exemplo. E assim, Detroit é uma cidade grande que tem uma economia. Imagina uma cidade de 5 mil pessoas que tinha uma fábrica uma fábrica de calota pra GM. Isso existe muito nos Estados Unidos. Essas cidades fecharam e eles vão lá e mostram as pessoas deprimidas, índices de suicídio enormes. Então, assim, a consequência, mais do que... Alcoolismo, né, também. Alcoolismo sobe. Sobe o alcoolismo, as pessoas ficam com problemas muito grandes, assim, sociais e tal. E é esse o problema. É isso que a gente precisa discutir, porque a gente viu isso acontecer no Brasil com o que se chama de precarização de trabalho. Hoje, eu acabei de conversar isso com um grande líder social em Nova York, brasileiro, que a gente tava lá trocando uma ideia, e eu falando pra ele, cara, eu chego lá no Gama com os meus chapa, eu tô lá no pôr do sol, meu mano vem com a mochilinha nas costas do trabalho dele, que ele saiu de um trabalho, ele fez um trabalho das 6 às 3, às 15. Às 15 ele saiu, 15h20 ele tá entregando comida. Às 18 ele vem ver o pôr do sol comigo, monta na moto de novo e entrega coisa até 2 horas da manhã. Esse é o problema, entendeu? Esse é que é o problema, assim, o problema não é exatamente... Mas o que a gente fez, mano, com essa geração inteira e essa automação toda, por exemplo, nesse caso, é resultado de automação. Eu fiquei nos Estados Unidos lá 4 anos, basicamente automatizando relatórios que demoravam uma semana para ser feitos em 20 minutos, em 5 minutos. Era esse meu trabalho. 4 anos, 5 anos nos Estados Unidos, automatizando relatórios de grandes indústrias que precisava de 7 pessoas para fazer em uma semana. A gente ia lá, jogava softwares, inteligência artificial, programação Python, sei lá o que, o negócio reduzia para 20 minutos. Ou seja, tudo isso daqui, esse tempo passa a ser ocioso dessa pessoa, e com o tempo... Esse ano, né? A gente tá falando de um ano de ociosidade, isso, né, cara? Exatamente. E com o tempo, a indústria vai acabar se adaptando, porque se eu tenho um monte de relatório que demoravam tantas horas, precisam de 20 minutos, ou eu vou precarizar essas pessoas e contratá-las por hora, que é o que aconteceu com a entrega de comida, ou eu vou jogar um monte de trabalho nelas e demitir o resto, que é o que acontece com grandes empresas. Então, assim... Pensar no fim do trabalho, eu sei que às vezes, até o nosso amigo Cauê Moura já foi nos podcasts falar disso, e as pessoas, é mais um slogan pra gente pensar no que é a consequência, o que acontece quando as pessoas ficam desempregadas, quando você é um médico super bem pago, mas todo mundo em volta de você é desempregado. Eu falo com muita gente que fala assim, não, mas eu sou designer, eu sou artista, eu sou músico, eu nunca vou ficar sem emprego. Mas todo mundo tá em volta de você que tá... Sabe? Como que é essa cidade? Que cidade horrível. E dizem que mesmo alguns empregos, até médicos mesmo, né, podem acabar sendo pelo menos restrito em quantidade de números. A oncologia é uma, que é muito automatizável. E eu fico pensando assim, que nem, por exemplo, teve um dos vídeos de Ilha que eu tava gravando, né, de tragédia que aconteceu em Ilha, e que eu falava sobre a questão da lagosta em lata. Né? Lagosta, peixe, sardinha, né? Enfim, tudo que era enlatado. Que no começo era enlatado na mão, né? Então era lata por lata, a lata vinha de um processo, obviamente, de industrialização, mas quem fazia o negócio de processo pôr os bichos e depois pôr a tampa, era tudo na mão. Manual. Que gerava alguns problemas, né? Então algumas latas ficavam mal fechadas, alguns vinham com mais, outros com menos. Contaminava, essas coisas todas. Quando surgiu a automação para isso eu tô falando, sei lá, década de 30, 40, quando surgiu a automação para isso, acabou gerando uma série de, digamos assim, resolveu uma série de problemas que o pessoal tinha com relação à higiene, a coisa, não sei o quê, e a velocidade também, né? E, enfim, a quantidade que ia dentro de cada lata, porque tinha um negócio que pesava já automaticamente e tal. E isso estava reduzindo a quantidade de funcionários necessários para isso. Obviamente, arrumou outros empregos. Por exemplo, quem consertasse essas máquinas. Né? Só que em quantidade de emprego é muito menos. Não, e a máquina não quebra o tempo todo, né? Exato. Quer dizer, imagino que não. E rolou, bom, é França, né? Então rolou altas greves, né? O pessoal quebrando tudo e tal. Viraram aqueles Peugeotzinho do 007 lá, porque eram uns 40 anos, viraram os Peugeotzinho e tacaram fogo. Os caras não sei o quê. E aí os caras, assim, houve uma negociação para prometer que falou assim, olha, vocês vão ser realocados e não vão perder o emprego. E falou assim, mas a gente vai ter mais tempo livre. Eu falei, tá bom, então vocês vão ter uma carga horária menor e é o máximo que a gente vai tentar fazer. Isso daí, obviamente, eu não sei quanto tempo durou, provavelmente foi uma coisa uns pouquinho. Não, porque assim, aposenta um, o novo que contrata, já contrata com outro salário. Mas eles mantiveram o salário com menor carga horária. Eles não ganharam um aumento, eles tiveram uma carga horária reduzida. E então eu fico pensando, essa automação... Por exemplo, na época do Lula, o São Bernardo, lá o negócio de chão de fábrica, cara,
Era aquele monte de trabalhadores, não aquela massa, mais. não sei o quê. Hoje, pra você ter uma montadora do mesmo tamanho, você precisa de o quê? Um quinto do número de funcionários. Eu já ouvi uns números, assim, eu não sei se eles são exatos aqui agora da minha memória, mas é tipo assim, uma fábrica que o Lula parava na porta da época tem o dobro de funcionários de todas elas hoje. Mas de todas elas ali no complexo ali de São Bernardo. E tem algumas coisas, ainda pegando nesse exemplo que você deu dos problemas, né? Que você olha para um problema, pô, você vai pensar assim, a automação resolveu esse problema. Tem um exemplo que eu acho muito emblemático, não é um bom exemplo, é um exemplo emblemático, que é o que começou a acontecer na Amazon nos Estados Unidos. Então os caras criam dentro dos depósitos da Amazon o pior emprego do mundo. E aí, era o pior emprego do mundo mesmo. Então eu já expliquei isso aqui, mas vou explicar de novo. Você pega o barracão da Amazon, a posição dos produtos é toda organizada por inteligência artificial, e o funcionário montava o pedido na mão. Então o que ele tinha? Ele tinha um tablet, esse tablet falava, o Pirula comprou cotonete, comprou barrinha de cereal e comprou fralda. O tablet calculava o tempo que ele demorava para chegar em cada uma das prateleiras e falava, você tem 2 minutos para pegar o cotonete. Chegou no cotonete, bate código de barra, ele calcula o tempo para o próximo e coloca ali. E aí você tinha um banco de tempo, se você atrasasse ele diminuía o seu salário e tudo mais. Não, era assim, era desse jeito. Então, você tem até meia hora para falhar. Passou de meia hora, começa a descontar do seu salário. Você vai no banheiro, você aperta um botão lá, você tem direito a ir ao banheiro 1 vez por dia. Foi a 2ª vez por dia, desconta do seu salário. A cara do Pirula me impressiona, é muito bom. É real essa história. Eu posso fazer uma adição? Lógico, por favor. Um livro muito bom, fica aí a dica, Slavery's Capitalism. E aí eu não sei o nome dele em português, mas Slavery's Capitalism é o nome, eu ouvi ele em audiobook, que é isso, eles contam como que o capitalismo estadunidense, a partir da Flórida, entrando para o Mississippi, na época das plantations da escravidão, foi criando esses métodos para poder otimizar e, baseado no mesmo número de pessoas escravizadas, extrair cada vez mais. E eles vão pegando as planilhas do século, acho que esse livro analisa especificamente o século XIX. Aí ele pega uma planilha, que os caras guardavam planilha, sim, claro. Planilha de produtividade dessas pessoas escravizadas de, sei lá, 1810, 1818, 1832, 1850, as mesmos números de pessoas e os métodos mudando. E aí eles mostram, no começo, cada pessoa tinha uma cota de saco, que tinha que botar algodão dentro, se errasse era punição, ficava sem comida e tal. Aí eles perceberam que se, em vez de punir as crianças porque não pegava e tal, era melhor deixar os pais cobrirem o da criança que faltou. Porque aí as pessoas não eram punidas. E aí eles começaram a fazer esse método que o grupo tinha que cumprir aquela meta. Quando o grupo não cumpria a meta, perdia comida e tal. Então, assim, esses métodos de você tem tanto tempo pra chegar ali, você tem uma saca, não sei o quê, isso aí já dá pra ver sendo criado lá no Slavery's Capitalism no século XIX. Mano. É muito louco. E é muito interessante a resposta. Por quê? Porque daí explode uma reportagem de um dos grandes jornais, não vou lembrar qual é, definindo. Cara, esse é o pior emprego do mundo, porque, cara, uma taxa de turnover gigantesco, ninguém aguentava trabalhar, depressão, suicídio, aquele negócio bem pesado dentro da Amazon. É tão pesado porque tem muito emprego, muita gente contratada, que ele chamou o Bezos pro Congresso. E o Jeff Bezos, ele chega lá e todo mundo achando, nossa, ele vai defender, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. E ele é muito claro, ele fala, a reportagem está certa. Nós temos um problema. Isso não pode acontecer. E aí, sabe o que ele faz? Ele automatiza todos os CDs da Amazon e manda todo mundo embora. Resolveu. E aí, qual que é a posição dele? Resolvido o problema. Não tem mais o problema de exploração dos seres humanos. Só que... assim, o pior é o seguinte... Ele está certo. Não, na solução do problema depende do que é certo. Não, exato, mas é que eu tô falando o seguinte, de fato a exploração acabou. Agora ninguém trabalha mais. Eu nem diria assim, ele está certo, né? Mas a frase dele é precisa. Ele está descrevendo a realidade. A frase dele é precisa. E qual a consequência para o futuro disso? Porque uma coisa é um emprego acabar ali, outro acabar aqui. Sistema. Que assim... A mecanização sempre substitui a mão de obra, desde a Revolução Industrial até aqui, mas sempre em passos lentos, digamos assim. A Revolução Agrícola lá no Neolítico já substituiu. Mas foi uma coisa controlável, digamos assim. A questão é, será que teremos uma grande extinção em massa? Tipo assim, vai ser uma... Inteligência artificial é um grande meteoro e vai ter 1 zilhão de empregos que na mesma década vão acabar. A tese que eu leio nos livros e nas pesquisas e tal, por exemplo, até pegando um livro bem de aeroporto, assim, o livro do Harari, acho que é o Homo Deus, ou um deles, discute isso. E o argumento mais sofisticado que eu mais gosto, que é também o que está lá no presente no livro dele, mas enfim, tem outros mais até profundos, que é o seguinte: a questão é como que essa substituição acontece, porque
Até agora, essas substituições eram mecânicas, eram sobre força, era assim, eu uso o boi porque o boi é mais forte que eu uso a máquina porque ela é mais rápida que eu, ela erra menos. Agora, ele é o que tem sido chamado, e nem preciso tanto usar assim esse termo, mas é a revolução cognitiva. O humano foi correndo pro cognitivo e pro serviço. Quando a gente chega na revolução cognitiva e a máquina já é mais forte, já é mais rápida, já erra menos. Quando ela também for mais inteligente que a gente, só vai sobrar o serviço pra gente fazer. E aí, eventualmente, pode vir uma revolução de serviço também automatizável. Mas assim, é cognitivo. E essa é a questão. O paralelo com a Revolução Industrial, ele sempre vem nessas discussões, e ele é muito útil e muito importante, pra gente ver o que aconteceu. Por quê? Muita gente fala o seguinte, mas a Revolução Industrial ou a Revolução Agrícola do Brasil dos anos 60, 50, deu certo, não sei o quê. Aí eu viro pra pessoa e falo assim, deu certo pra quê? Porque a minha família cresceu miserável. A minha família, eu cresci... Mano, meus pais tiveram fome, eu cresci com alguma fome, com um monte de problemas, e as favelas estão todas aí. Todas as favelas são consequência dessa automação. Deu errado. Eu truco essa porra. Eu não aceito falar que a automação, a Revolução Industrial deu certo. Deu certo pra quem? Cresci pobre, não era pra ter crescido sem comida, sacou? Comida era uma coisa que, assim, ó, minha avó fala assim, ó, na minha infância, eu comia as frutas, os legumes, os bichos ali, cuidava, não sei o que, era tudo muito saudável. Minha mãe e meu pai tiveram fome quando criança. Então, assim, como assim deu certo? Com isso, né? Não deu certo, entendeu? E aí, a revolução, a automação lá, que gerou as favelas do Brasil dos anos 70, 80, quer ver isso? É ver lá o Cidade de Deus, a galera tirando as pessoas das cidades, porque as pessoas estavam na cidade, no Rio de Janeiro, porque... saíram dos campos negros escravizados, saíram dos campos, foram para as favelas, estavam nas favelas muito mal ao longo de 50 anos, dos anos 10 ali até os anos 50, 60, fizeram Cidade de Deus e temos esse problema hoje, 50 anos depois. Assim, não deu certo, gente, não deu certo, eu truco essa carada, não deu certo e agora pode continuar não dando certo, entendeu? Tipo assim, o que acontece quando tantos jornalistas ficarem desempregados, tantos advogados ficarem desempregados, tantos médicos ficarem desempregados, é difícil, aí o que se pensa é no serviço. Sim. O serviço é onde vai estar, mas é isso. Sim. Não, eu sempre falo, quanto tocador de clarineta cabe no mundo, entendeu? Exato. Porque vai todo mundo tocar clarineta, mano, e aí? Não, isso é verdade. E eu fico pensando o seguinte, por exemplo, eu consigo entender que uma profissão que já não é mais nova vai ter já um fluxo de pessoas se adaptando para poder fazê-la. Então, por exemplo, você chega e fala assim, tá bom, programação. Agora, programação, todo mundo vai programar. Vai ter que precisar saber. Você consegue fazer isso com antecedência. Você chega e fala assim, você vai ter que aprender a programar. Ah, tá bom, beleza. Você tem 8 anos de idade. Você já prepara a pessoa para isso. Agora, a galera que já tá velha com o Rust na cabeça, né, com ferrugem na cabeça, cara, essa galera do nada não vai aprender a programar. Sim. Você tem um gap ali de miséria, né, que até pode se resolver depois quando você tiver ali um pessoal que já vai estar preparado para os novos empregos. Mas, enquanto isso, você tem um pessoal que se fudeu animal ali naquela transição. O que acontece com o motorista de aplicativo que tem 50 anos? Tem um monte de que tem 40 anos, mano. Essa pessoa não vai virar engenheira de software, gente. Por exemplo, eu peguei um Uber hoje para vir para cá e o cara, assim... conversou um pouco comigo, tal, não sei das quantas, e ele falava assim, o cara aparentava ser mais velho que eu, mas não muito mais velho. Filho começando na adolescência, né, acabou de divorciar da esposa, e ele falou assim, eu não tenho nada. Tem isso também. Eu não tenho nada. Ele morava na casa junto com a esposa ainda. Isso é uma coisa muito comum. É muito comum. Se separaram, mas não conseguem mudar de casa. Ele não consegue sair. Pro filho é bom, mas ao mesmo tempo fica aquela situação de merda, porque ele vai dormir fora, vai não sei o quê, porque ele falou que é inconvivível com a esposa. E aí eu fiquei pensando... E os nossos avós, o meu avô... Com a idade dele, ele não tem nada. Eu fico imaginando, tipo, daqui 20 anos. E o meu avô, aos 20 e poucos anos, era pobre, mas tinha a casa dele. Mas era o que eu ia comentar. Você tá falando... Não, e a casa que tá lá até hoje, eu vou na casa da minha avó. E você paga, você tem galinha, 30 anos, sei lá. A comida era barato nesse sentido, né? Sim. O pessoal ainda passava fome, mas passava fome por falta de manejo né, agrícola que existia na época. Mas você tinha galinha, tinha coisa, plantava batata, chuchu. Principalmente essa geração anterior, a geração da minha avó. É isso aí mesmo. Isso, Porque aí quando favelizou, concentrou, apinhou e tal, e ficou... Temos o problema de hoje. O êxodo rural, né? A hiperurbanização. E a Revolução Industrial, a gente se adaptou. Se adaptou o quê, gente? Você nunca entrou numa favela. Que adaptou, mano? Você falar pra mim que a favela é uma adaptação da sociedade, mano, dá vontade de dar um tapa na cara, sabe? Assim, mas, Lu, se discute uma solução. Então tem uma discussão de solução. E essa discussão está acontecendo em alguns lugares do mundo. Então eu vou te explicar qual que é a solução. Então, em alguns países da Europa, se não na Europa inteira, começa a se discutir uma coisa. A diminuição da jornada de trabalho de 5 para 4 dias e a diminuição das horas de trabalho de 8 para 6 horas. Por quê? Porque daí você consegue
ocupar mais cargos de trabalho para fazer aquilo, certo? Uhum. Mas presta atenção no que eu vou te contar. Quem paga a conta da Europa não é a Europa. Quem paga a conta da Europa com horas trabalhadas é a gente, é o resto do mundo. Comprando Volkswagen caro. Então, enquanto a Europa está discutindo redução de carga de trabalho, a gente está discutindo a extinção da jornada 6x1 no Brasil. Então a Europa está falando assim, ó... a gente fala para a Europa isso, Europa, vocês ainda estão debatendo isso? É exatamente... Vocês estão aí ainda? Os caras estão diminuindo para 4 dias, 6 horas por dia. A gente está discutindo ainda a discussão da jornada 6x1. Por quê? Porque quem tá pagando, e isso saiu um artigo da Nature, eu publiquei lá no Blá Blá, que mostra em números isso, que o Sul Global, que é o Sul Econômico, oferece 70% das horas de trabalho. Então, se você pegar todo mundo que trabalha do mundo, quem trabalha mais é a gente no Sul Global. Peraí, a Índia entra em quê? A Índia entra no Sul Global. Então tá. A China entra no Sul Global, é o Sul Econômico. A China entrar no Sul Global já tá meio... Mas colocaria ela num intermediário ali. A Índia realmente... China e a Índia entram e a Austrália não entra, por exemplo. Sim. Porque a gente tá falando de um Sul Econômico. Exato. Esse conceito de Sul Global é comum. O Oriente Médio entra inteiro, menos Israel. Exato. Não, isso daí não é nem a questão. É só porque eu não sabia se a Índia entrava. Entra a China. A partir do momento que você colocou, Sudeste Asiático também não entra. Sudeste Vietnã, entra também. Entra também Sul Global também. Então, Marco... Aí o que você tem que imaginar é o seguinte, 70% das horas trabalhadas são nossas. Só que a gente fica com 20% das riquezas. Lógico. E os caras ficam com 80% das riquezas. Então por que eles... Faz 400 anos. A ou China 500. está inclusa. A China está inclusa. E os 20% com a China. Exatamente. Então a China deve pegar 18. Exatamente. E a gente fica com 2. Calma, porque... É por aí. A China pega 18 desses 20%. Exato. E a gente fica com... Não, mas eu diria que nesse caso aí eu não sei se a China entra, porque... Na China o lucro não é tão grande. O lucro não fica na China, o lucro é fora. A China pode faturar muito, mas o lucro, essa parada fica toda pro norte. Porque é a riqueza, entendeu? O wealth o wealth tá no norte. O wealth tá num banco em algum lugar. Esse é o ponto, inclusive, da riqueza. Porque você pega, por exemplo, quem faz o celular da Apple é a Foxconn, que fica na China. Quem fica com o grosso do lucro das horas trabalhadas na Foxconn... Essa é a dinâmica que eu queria explicar. É isso. Por isso que você tem esse negócio do... Mas como assim a grana fica lá? É porque a Volkswagen, que é no Brasil, o lucro vai pra Alemanha. Justo, é multinacional. Por mais a marca de roupa, que é holandesa aqui do shopping... É multinacional. Então, olha só, como que a gente garante, então, que o fim do trabalho vai resultar numa vida mais tranquila das pessoas? Resulta. Tá resultando. Pra quem? Pra quem? Na Europa? Então, quando chegar essa bucha aqui, o que vai acontecer aqui? E vamos falar de outros países. Cara, aqui a gente tem porque o Brasil 220 ainda tá milhões de pessoas. Perto dos vizinhos, o Brasil ainda tá bem, né? Pega os outros países da América Central e da América do Sul. Pega uma coisa que vai acontecer, você falou da Índia. Pega o Peru. Uma parte da Índia é super tecnológica, vai pro espaço, programação, oncologia, mas metade da Índia... Metade você tá sendo muito generoso. Esse é o ponto. Muito generoso, não, muito singelo. Então, muito isso, singelo. quando eu volto lá pra minha pergunta inicial pro Marco, é assim, cara, a gente tá falando de fim do trabalho. Fim do trabalho pra quem? De quem que a gente tá falando? Lá onde a minha filha mora é assim... a gente precisa curtir o dia. Você não pode trabalhar mais do que 6 horas. Você vai ficar louca trabalhando mais do que 6 horas. Gente, o brasileiro trabalha 12, 13, 14, 15 horas, isso é aquela questão. E ainda a gente se julga. A gente ainda se julga, ainda fala que ele trabalha pouco. O pessoal que a gente julga por não ter conseguido terminar a tarefa. Exato. 13 horas e meu Deus. Eu fico pensando assim, o Emílio já comentou isso daí, nós somos privilegiados em vários aspectos. Pro tanto que eu trabalho de fato, perto do teu colega lá que vai entregar a coisa, não sei o que lá. Das 7 às 2 da manhã. Então, eu ganho muito bem. Muito bem. Eu trabalho. Nossa senhora. Só que, se você for colocar na ponta do lápis o tanto que eu trabalhei, eu não trabalhei 8 horas por dia. Não. Eu trabalhei 12. Isso. Se for levar em conta, porque eu tava percebendo esses dias que eu tava pra soltar o vídeo tinha prazo pra sair e tal, não sei o quê. Cara, quando eu olhei no relógio, são 2 da manhã, preciso dormir. Mas é. Então, quer dizer, eu trabalhei até as 2 da manhã. Eu não fiquei em cima da motinha com perigo de ser atropelado, essas coisas todas, não sei o quê. Mas tem um custo. Eu fiquei em casa, é confortável. Eu posso ficar numa casa, tá, não sei o quê. Confortável com a sua camiseta da Insider. Com a camiseta da Insider. Todo gostosinho.
Tem razão. Com a camiseta da Insider Store. Que tá calor e não tá esquentando. Sabe quem vai estar com a camiseta da Insider agora? Eita. Marco Gomes. Olha só, é minha primeira, hein? Marco primeiríssima. A primeiríssima, olha só. Primeiríssima. Se você que tá assistindo quiser, vai mudar a sua camiseta vida. da Insider aqui embaixo também. Clica no link, no QR Code. Tem descontinho na sua conta. Eu aprendi com a minha namorada, que é especialista em moda, que você pega um tecido e você faz assim com a mão. Esse aqui é um... Como você avalia a qualidade. É incrível. É legal. É boa. Faz assim. Clica no link aqui, você vai ter desconto na sua compra. Dá uma olhada em todos os produtos. A gente usa tudo e tá incrível. Muito obrigado. Minha primeira, sua adorei. Primeira, presente. Mas você tem toda a razão. Você trabalha pra cacete. Ruas tá falando. Hoje cedo, Ruas não veio almoçar com a gente. Por quê? Porque tá trabalhando. De verdade. Não é sacanagem, é real. Foda, porque não é nem calculado. Pessoas que conseguem calcular, né? Que nem, por exemplo, uma pessoa com quem eu já tinha conversado isso foi o Papo Peixoto. Ele aprendeu um jeito extremamente organizado do trabalho dele. Então ele é um youtuber... Que trabalha em horário comercial. Precarizado. Opa. Mas, cara, o YouTube é o chefe dele, um chefe robô. Ele trabalha... O chefe robô, isso que é o pior. Ele trabalha de maneira extremamente organizada, fez os turnos de trabalho dele, acabou aquilo ali, ele vai curtir a família, e ele consegue um ritmo de produção extremamente otimizado, porque ele conseguiu organizar. Mas em linhas gerais... 95% dos youtubers que eu conheço... Não. Tem que fazer, tem que não sei o que, tem que sair correndo e tal. Que é o que gera essa ansiedade que o Ruas estava falando. Tipo, cara, eu não produzi hoje. Eu não produzi. E eu sou uma pessoa que eu condeno muito essa ansiedade contemporânea, até nas minhas tiras. Eu falo que a gente está virando máquina de fazer café. O que difere a gente de uma máquina de fazer café se o nosso trabalho é ficar apertando aqueles pregos durante o dia todo? Sempre vem o Tempos Modernos do Chaplin ali. Sempre, na minha cabeça vem. E você não reflete mais sobre você. Você não reflete mais sobre suas virtudes, sobre quem é você, sobre o que te define. Não, tem que apertar prego. Então, assim, qual a diferença de você e uma máquina de café? Né? E aí, quando a pessoa para de trabalhar, ela entra em crise. Vamos passear um pouco na praça, a pessoa começa a ter ansiedade por não estar lá trabalhando, e isso tá tudo do avesso. E chegamos ao ponto de ter gente no Congresso Nacional falando que o brasileiro trabalha muito, tem orgulho e quer trabalhar mais, essa pessoa falando contra a redução de escala de trabalho. Mas talvez... A pessoa fala, mano, você, meu senhor, parar. Não, mas você consegue fazer uma avaliação, eu consigo até dizer, o brasileiro quer trabalhar. Só que ele quer trabalhar... de uma maneira em que ele consiga perceber que o trabalho dele tá gerando alguma coisa. E ganhando dinheiro. Não era esse o ponto do cara. O ponto do cara era o brasileiro que quer trabalhar 12 horas. Eu concordo. Brasileiro... E outra, se você trabalha 12 horas, mas você tem um retorno equivalente e digno dessas 12 horas trabalhadas, eu trabalho até 14. O problema não é esse. O problema é trabalhar 12 horas pra ganhar uma merreca. E com a automação vai piorar. E tem um outro discurso que se faz, que eu gostaria muito que você que tá assistindo pensasse de que lugar vem esse discurso. Que o Marco pode dar testemunho, eu também já trabalhei com gente de fora, o Pirula também, Carlos Ruas também. Que é o discurso de que se construiu que o brasileiro trabalha pouco. Que a gente pra tomar cafezinho. Contrário. Então, é o contrário. Lá fora, vez que eu vou pra fora, brasileiro. Procura. O pessoal contrata brasileiro porque ele faz hora extra e não cobra. Exato. Pra quem é imigrante igual eu, a história mais comum sou brasileiro, entrei na empresa, tô voando, já estão me promovendo e não sei o quê, porque eles não acreditam que brasileiro trabalha assim. Tipo, mano. E outra, não é sobre trabalhar até 10 horas da noite, é trabalhar bem, rápido, eficiente. É aquela coisa, resolver, tipo, desenrolar. É lógico. Criativo. Que é aquele negócio, tipo, puta, eu posso terminar esse trampo hoje. Só que deu 6 horas da tarde. Aí o gringo vai lá e larga tudo. Você, cara, eu não vou voltar pra isso daqui amanhã, velho. Eu vou terminar isso hoje. 20 minutos. Aí você sai de lá 8 horas da noite, cara, você é um mágico do trabalho, mano. É a Lena tá encontrando isso na faculdade agora. Os professores dela olham pra ela e falam assim, você exagera. Você trabalha demais. Ela fala, não, mas eu não tô fazendo nada demais. Eu só tô me dedicando ao projeto. Ele, não, mas você não pode ficar aqui depois das 5 horas da tarde. Não, professor, eu tô gostando, tá legal. Não, você não pode, você tem que sair daqui. Você fica assim, isso daí também eu acho que é meio complicado. Se a pessoa tá realmente se satisfazendo... Eu sei que é, mas é outra mentalidade. Uma questão sistêmica, porque aí, daqui 10 anos, um aluno pula da janela, vem essa discussão. Eles não querem isso. E aí tem toda essa discussão do bem-estar do aluno, da pressão que eles colocam. Então, a ideia deles é... que aí entra o hiperfoco, né? Não, entra o hiperfoco dela. Eu quando entro no hiperfoco... Aí vai ficar até 3 horas da manhã. Eu quando entro no hiperfoco, se alguém me tira do hiperfoco, eu fico violento. Eu falo, você não me tira dessa merda, porque pra eu entrar de novo... é uma vez por mês. Mas o que eu gosto muito nesses papos é que, pra mim, é muito importante separar
sistêmico e comunitário de individual. Sem dúvida. Tem o hiperfoco. Mano, o hiperfoco da pessoa, a gente lida com a pessoa. Não é esse o ponto. Não é essa a discussão, né? Ponto, Essa não é a discussão. Mas, Marco, você teve uma experiência trabalhando nos Estados Unidos. Como programador? Ele fazia programa lá nos Estados Unidos. Era. Eu fui programador, especialista em negócios e dados nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e no Canadá foram dois países que eu trabalhei. E você sentiu isso que você falou de trabalho que você fazia lá com o pessoal de uma semana e foi absurdamente reduzido com a automação? Cara, uma vez eu vi uma senhora chorar na minha frente. Por quê? Eu ensinando ela a programar Python. Ensinei, ela aprendeu. Era uma senhora acho que ela tinha 58 anos e ia se aposentar aos 58 e pouco. Ela faltava tipo 1 ano e 2 meses pra ela se aposentar. Ela precisava 60, um negócio assim. A gente está chegando numa idade em que 58 não é mais senhora. Não, senhora que eu falo é como é porque ela era uma pessoa trabalhando. Eu tô falando em respeito às suas posições ali. Não, sim. Se ela tivesse a minha idade, eu chamaria ela de senhora. Senhora ainda não. Não. A gente já tá chegando naquela mulher, então. Não. Vou chamar de mulher, assim. Isso, exatamente. Mas enfim, eu tava lá com essa mulher e eu tava ensinando ela a programar Python, um negócio desse. Era literalmente um relatório de, acho que na época eram 7 dias, que era 5 mais 2, e a gente reduziu pra tipo 20, 30 minutos. E, cara, a gente programando ali Python e ela fazia aquilo. A planilha dela, o Excel, era 1998. Eu não Desde tô brincando. 98 ela tinha a mesma Isso, planilha. eles atualizaram, exatamente, o arquivo created em, não sabe? Created at, 1998, o arquivo. Então ela vinha atualizando aquele mesmo arquivo, demorava uma semana pra atualizar, depois mais de uma semana e tal. A gente reduziu aquilo, transformou em sistema, inteligência artificial, machine learning, IA e tal. Funcionou. E ela chorou do meu lado, cara. Chorou. Acabou com a minha planilha. Chorou. Não, e isso, porque assim, falta 2 anos pra eu me aposentar. Em vez de você me deixar fazendo isso daqui mais 2 anos, não, faltavam acho que 12 meses, ou 14 meses. Faltam 14 meses pra eu me aposentar. Em vez de você me deixar fazendo isso daqui do jeito que tá, não, cara, eu tenho que aprender Python pra fazer não sei o que. Tipo assim, pra ela era um distúrbio muito grande. Eu não tinha. É o teu trampo. É meu trampo. A Airbus mandou a gente vir aqui reduzir isso, mano, sabe? Assim, é isso. Mas era isso, assim, eu vi a pessoa chorar. Ela viu lá, Montreal, um lugar desenvolvido, com uma educação. Então, assim, eu acredito que ela refletiu sobre o que aquela automação estava fazendo sistemicamente, saca? Tipo assim, foi isso que eu percebi ali. Sim. E ela chorou ali do meu lado e eu cara, o que foi? Ela, porque isso é muito difícil, a gente tá mudando e tal. Falei, pois é, mas assim vai dar tudo certo. Montreal é top de linha, né? É um lugar com uma qualidade de vida altíssima. E era uma pessoa engenheira de aviação que fazia relatório de aviação numa companhia aérea há 20 e tantos anos na época, entendeu? Então, assim, e aí eu vi esse choro, assim, lidei ali na hora com aquilo e tal, mas é isso, é uma história, assim, eu vi automação. Eu já vi isso tocar tão fundo no coração da pessoa, dela pensando assim, os últimos 20 anos eu fiz isso, agora ver um robô fazer. E, cara, eu acho que ela ficou com medo de ser demitida. Porque se ela é demitida antes dos 18, acabou a aposentadoria. E lá o sistema ela não vai arrumar outro emprego pra fechar. E o sistema de aposentadoria lá era isso. Ela ia receber muito menos dinheiro se ela, por conta de como é a aposentadoria desse lugar de Montreal. Então, assim, olha que... Cara, é muito intenso. Difícil, cara. É muito, e eu vou te falar, isso vai pegar nós? Lógico isso vai pegar nós. Eu comecei brincando, mas não, exatamente. Teve um vídeo que o Átila lançou, acho que no começo do ano, que é desesperador. Desesperador. De eu chegar e falar assim, cara, eu vou voltar a estudar eu vou tentar voltar pra academia, porque eu vou ter que ter um plano beta. Porque em determinado momento não vai mais precisar de um youtuber fazendo a coisa. Né? A gente zoava com o Treta News, que era um pandinha vermelho lá fazendo as coisas, mas tinha uma pessoa por trás. Logo mais não vai mais ter. E aí esse que é o grande ponto. A gente vai tipo chegar e falar assim, tá, ok, não vai mais precisar do youtuber. Tá. Vai ter alguém que só vai pegar a página da Wikipédia, vai colocar no machine learning. Mas, gente, contar, já tem alguém que cria canais desse jeito. Isso acontece. Sim. Existe bastante. Isso eles só não são muito bons. Eles vão ficar cada vez melhores. Com aquela voz de inteligência artificial. Daqui a pouco, o cara entra... Eu adoro olhar o... Desculpa, Fresh Prince of Bel-Air. Sim, o Will Smith. Eu adoro olhar o vídeo do Will Smith comendo macarrão. Porque aquele vídeo, mano, você sabe qual vídeo, não? É grosseiro. Cara, é uma IA, desses vídeo feito por IA. Acho que 2018 ou 2020. O Will Smith comendo macarrão, e aí é terrível. O macarrão sai da boca dele, entra na orelha. Eu vi. Isso tem 4 anos. Tem 4 anos, entendeu? Então, assim, quando eu penso nisso, eu penso, cara, como é que vão ser as campanhas políticas de 2030? De 2032, entendeu? Vai ter campanha política em 2030? Estaremos vivos até lá. Essa revolução tecnológica. Eu acho que a gente já tá em outubro, né? Eu já tava falando assim, vai dar merda em outubro. Não, já vai dar. Não, cara, vai dar merda em outubro, Fevereiro, a gente já vai estar pior do que hoje. E já... Mas eu acho... Fala, Russo. A minha dúvida é se o sistema vai se adaptar, que nem o cara que dirigia a charrete, veio o carro,
uma profissão, tipo, deve ter chorado também, né? Porque o cara passou a vida, né, guiando um cavalo e não precisava mais. E aí, vida que segue, outras gerações vão assumindo e o sistema continua. Ou a rapidez dessa mudança é tão grande, o número de desemprego será tão grande que o sistema irá colapsar. Então essa é a minha dúvida. Tipo, não. O problema é que a gente já teve exemplos disso. É uma coisa nova que está surgindo, gera um... Ai, meu Deus, mas depois se adapta e tá tudo certo. A geração seguinte já está acostumada com isso, vida que segue. Ou não, vai ter um cataclisma. Então, ferrou, se por si, Mad Max, vão para as colinas, vai para o interior e compra uma arma e defenda. Eu vou te dar um exemplo. Sua família e sua maconha. Eu vou te dar um exemplo da época em que isso aconteceu. Teve uma época em que a automação começou a fazer assim, o pessoal foi pra cidade, teve desemprego, teve não sei o quê. E deu merda. Assim, foi tão complicado que quebrou a Bolsa de Valores de Nova York, e isso acabou fazendo com que surgisse uma caralhada de regime autoritário no mundo, e deu que uma Segunda Guerra. E depois, favela no Brasil, que eu acabei de falar. No Brasil. Eu acho que isso é um ponto, Ruas. Então, não é uma profecia. A minha tese é que o capitalismo não cai sozinho. O sistema vai ruir. A minha tese é que o capitalismo não cai, só não vai ruir. O capitalismo vai se adaptar, as pessoas vão ficar milionárias. Mas ele vira outra coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que volta pro ponto que o Marco falou. Você falar, eu acho que isso é o mais relevante pra gente conversar, e que é a conversa que a gente sempre traz. Eu acho que o Marco trouxe isso, que acho que ele deixa bem claro. Muita gente vende a ideia de que o capitalismo deu certo, que o sistema deu certo, que as pessoas se adaptaram. E quando a gente olha pra realidade, isso que a gente tá falando não é verdade para mais de metade da população do mundo. Então a gente tem 4 bilhões de pessoas que já vivem no Mad Max. A gente tem uma população no Brasil que entra um caminhão preto com pessoas com metralhadora matando gente todos os dias. Governador atirando de fuzil no helicóptero. De fuzil no helicóptero. Então a gente vive essa realidade. Não é a nossa realidade, mas já existe em muito lugar do mundo, e isso inclui o Brasil, o Mad Max. A Helena explicando para os amigos dela uma música do Emicida falando de bala perdida, e os amigos dela europeus olhando para ele e falando assim, não, mas isso não existe. A Helena olhou e falou assim, não, isso acontece todo dia no Brasil. Aí eles assim, não... Ao ponto de ter virado piada. Ao ponto de ter virado música, ter virado piada, ter virado conversa de bar. E aí você pensa assim, ó, cara, existe... É que a gente normalizou tanto esse contexto que eu falo pra você, bala perdida, você fala, bala perdida. Não, cara, bala perdida é Mad Max. É um policial entrando com um fuzil na favela pra atirar numa outra pessoa que tá vendendo droga, ou o que quer que seja, e aí ele mata uma criança nesse processo. Cara, desculpa. E uma parte grande da sociedade fala, tá certo tinha que ter entrado isso. Porque tem bandido lá dentro. Então nossa... E o pior, se você for parar pra pensar... É uma criança que, às vezes, tem uma metralhadora. Que é algo que nunca deveria acontecer na vida. Isso torna a coisa muito mais Mad Max ainda. Cara... Uma metralhadora não é um fuzil, né? Mas olhar pra esse sistema e... Nossa, melhorou muito. Não, é só pra deixar correto. Mas acho que olhar pra esse sistema... E aí não é uma crítica a você, mas é uma coisa que a gente normalizou. E falou assim, não, mas esse sistema deu certo? Volta a pergunta. Certo pra quem? A gente sabe que metade da população do mundo passa fome e que a gente produz alimento suficiente pra alimentar o mundo inteiro. Cara, a conta não fecha de uma maneira muito simples. Agora, deixa eu fazer só uma pergunta, só pra fechar o tempo aqui, Perfeito. Pra gente não ter essa coisa. O que nós estamos falando é o equivalente a demonizar a tecnologia? Não, né? Eu diria que não. A tecnologia, ela melhorou... Eu tenho duas abordagens nesse sentido, que é... Primeiro, a gente tem a abordagem clássica que é... Sei lá, isso aqui é uma câmera. A câmera, ela é neutra. Eu pego e uso ela pra fazer fotos boas ou ruins. Eu tenho um martelo. Eu uso o martelo pra fazer coisas boas ou ruins. Legal, uma câmera e um martelo. É bem diferente quando você fala de uma tecnologia tipo um banco. Ou uma LLM, uma inteligência artificial. Por quê? Um banco, que é um banco pra mim é uma tecnologia, um jeito de organizar alguma coisa, é uma tecnologia. Um banco, uma LLM, um condomínio particular privado é uma tecnologia que já nasce, pra mim e pra muita gente, já nasce com viés embutido. Inteligência artificial já nasce com viés de quem tá fazendo ela, e aí depois eu posso falar uns dados, uns números sobre isso, mas todo reconhecimento facial, isso é uma coisa que eu queria falar aqui. Todo reconhecimento facial
é racista por conta de como ele foi feito. Quando aplicam os reconhecimento facial nas faces minorizadas, o reconhecimento facial erra muito mais. Quando pega o reconhecimento facial feito na China, ele erra menos para chineses e menos para brancos por conta de como as coisas são feitas, mas erra para negros do mesmo jeito. Então, assim, reconhecimento facial é um problemaço por conta de como ele é. E ninguém faz reconhecimento facial na África, que é algo que poderia corrigir isso. E mesmo a correção, ela é muito complexa, porque a construção da tecnologia já foi feita com essas bases. Quando você pegar uma tecnologia europeia e adaptar ela na África, você não vai construir na África do zero, dificilmente. Entendi. Você vai pegar o algoritmo europeu. E aí ele já tá com problemas no cerne dele. Pensa num condomínio de luxo. Condomínio de luxo é um problema e pronto, entendeu? É um problema, uma tecnologia problemática, porque ela gera um problema na cidade. As coisas, a gente sabe que as coisas tinham que ser misturadas e não sei o quê, e a segregação é ruim. Se você faz um condomínio de luxo, essa é uma tecnologia ruim. Não é como um martelo, não é como uma tesoura, não é como um bisturi. É bem, pra mim, as abordagens são assim. Então eu gosto de complexificar as abordagens. A abordagem do ferramenta é neutra, ok, serve para um martelo, entendeu? Mas eu não acho que ela sirva para a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial feita por uma empresa com investimento da CIA é uma inteligência artificial para pegar gente marrom e acabou, mano. Não vai ser diferente, entendeu? Não vai ser diferente. E é assim. As nossas inteligências artificiais hoje são feitas para isso. Para pegar gente marrom, para detectar tráfico de droga, para detectar não sei o quê, que são todas coisas enviesadas para certas populações e certas áreas do mundo. Por que a gente não usa as mesmas tecnologias para pegar grileiro de terra? Certos desvios de dinheiro. Não pega, mano. Fica pegando droga, fica pegando... Enfim. Não, e é importante dizer isso pra você que tá assistindo. Gente, a tecnologia, ela é desenhada pra um determinado tipo. E outra coisa, tá? Isso não é a opinião do Marco, tá? Se vocês forem atrás dos dados, das informações, dos artigos produzidos dentro das universidades, eles mostram que isso é verdade. Carlos Ruas, assunto hiper complexo. É um assunto complexo. Precisamos gravar outras vezes para falar sobre isso. A gente tem que voltar daqui a 10 anos. Posso fazer um rap? O rap é o seguinte: a tecnologia tem que ser produzida por todo mundo, por pessoas minorizadas. Quando a tecnologia é produzida por pessoas minorizadas, que é a melhor solução que nós temos agora, aí ela melhora um pouco. Por exemplo, uma pesquisadora acabou de lançar modelos matemáticos de animação CGI para cabelos como o do Pirula. Porque até hoje os cabelos animados eram todos um sólido esquisito. Sim. Ela e a equipe dela, uma negra estadunidense, fez pela primeira vez um artigo acadêmico que define como cabelos como o do Pirula, como cabelos como o meu encaixados se comportam fisicamente. Aplica-se isso no modelo e o modelo faz cabelo em vez de ter que modelar aquela coisa esquisita. Isso aconteceu agora, gente, em 2023, 2024. Isso é uma coisa interessante, porque e é cabelo. Sabe aqueles negocinhos que tem várias redes sociais que fazem avatar? Sim. Chega, faz o avatar, não sei o que lá. Nunca tenho meu cabelo. Eu fico puto. Não tenho meu cabelo e nem a minha sobrancelha. Agora vai ter. Aí eu fico cabreiro, porque eu chego e falo assim: todo mundo tá com o seu avatarzinho igualzinho. Aí eu olho e falo: eu não tenho. A tese sabe que reconhecimento facial... Sabe que reconhecimento facial é ruim? Quem passa pelo problema sistemicamente, né? Não o indivíduo, mas assim, aquela minoria, aquele grupo que entende que passa por esses problemas. No Brasil, pode digitar aí, ó, preso, falha reconhecimento facial. Você vai achar um monte de negros. Pessoas negras são as vítimas disso. Porque fica similar, assim. Porque não existe uma questão histórica. Existe um histórico de... Isso existe nos Estados Unidos e no Brasil, que as sociedades confundem as pessoas negras. Isso é comum. Pessoas negras são todas iguais. Tipo, tem até piada do Samuel L. Jackson falando: eu não sou tal pessoa, porque um repórter fez uma pergunta pra ele de um filme. Ele fala: eu não sou... O Denzel Washington. Eu não sou o Denzel Washington. É muito bom isso. Isso. Os asiáticos passam por isso aqui também. Exatamente. Então, existe essa questão, e a questão é: as minorias têm que fazer as tecnologias, porque essa mulher negra, com o grupo dela, depois de 40 anos de computação gráfica, conseguiu financiamento para construir o modelo, que agora, daqui a 10 anos ou a 5, finalmente as animações da Pixar, sei lá, vão ter o cabelo certo. Porque senão, até então, o cabelo não estava certo. Cabelo de videogame. E uma coisa interessante que você estava falando de tecnologia de celular, né? Aí já faz alguns anos já. Hoje devem ter melhorado já isso. Mas faz alguns anos. Eu tava passando na rua e aí um cara me reconheceu. Falou: cara, você não é o Pirula? Eu falei: opa, cara, tira uma foto, não sei o quê. O cara, assim, negão, cor da Insider aqui. Mano, o cara foi tirar foto. Ele: vamos tirar uma foto. Vamos ali pra perto da lâmpada ali, porque eu não tô aparecendo. É comum. Aí eu cheguei e falei assim: eu acho que vai. Eu vou te contar uma história pra gente finalizar. Eu já sei de onde ela vem, é boa. Que é de filme. Essa história não começou com celulares. Essa história começou com os filmes. Os filmes de máquina fotográfica não eram feitos para pessoas pretas. Então, a hora que você pegava e tirava uma foto com uma máquina de filme,
o tipo de pigmento usava apagava as pessoas. Por 30, 40, 50 anos, você não conseguia tirar foto de famílias pretas porque o filme fotográfico não foi projetado. Eu vou até corrigir um pouco mais de 100 anos, porque esses filmes bons pra pele preta são dos anos 70. Mais de 100 anos de fotografia. Fizeram depois os caras, a Fujifilm, sei lá, quem olhou... A Kodak melhoraram os químicos. Olharam e falaram, cara, e de novo... Por que fizeram isso? Porque você pega a década de 60, 70, Revolução nos Estados Unidos, os caras passam a ter mais emprego, passam a ter mais grana, as empresas olham e falam assim, agora eu tenho que fazer filme pra esses caras. Agora eles compram. Agora eles compram, não é atual. Olha que maluco isso. O filme, você olha pras fotos assim, cara, é um borrão. Não tô sacaneando, é um borrão. É silhueta, não tem definição de silhueta. Mas é porque faz sentido que deveria ser particularmente coisa, né? Porque absorve mais a luz, então você tem que fazer um contraste maior ali na... Mas a questão é, quem fez o filme? Porque se o filme fosse criado na África, ia ser o oposto. Exato, não, quem fez só tirou foto de branco, e outra, se a sociedade que fez fosse diversa, eles teriam criado já no range certo, porque ia testar até chegar na tecnologia que precisa ter, entendeu? Ou ia fazer 2 filmes, o filme pra preto e o filme pra branco, sabe? Assim, seja lá qual fosse. A questão é, pessoas pretas não tinham o direito de ser fotografadas, mano, por 100 anos. É muito louco. Não, e se você for levar em conta Estados Unidos, que se foi Estados Unidos, eu não lembro agora. Sim. Porque nos Estados Unidos ainda tem essa questão da escravidão, da segregação. Se você fosse pegar países da Europa que escravizaram em outros lugares, mas não trouxeram para suas terras... Aí que não tinha gente preta mesmo. Aí que não tinha gente preta nem para fazer teste, não tinha coisa. Entre aspas, pra que você vai fazer filme pra essa gente? Não, você vai fazer só pra que você vai fazer tecnologia pra essa gente? Essa é a discussão. E isso que você já tinha uma segregação social muito grande nesses lugares, né? É isso. Gente, papo complexo. Sim. Marco vai ter que falar sobre isso outras vezes. Quando a gente estiver no Brasil. Adorei. Daqui a 10 anos, a gente volta pra cá pra saber se colapsou ou se adaptou, se eu tô com o braço biônico. Os nossos avatares vão estar aqui discutindo. Daqui 10 anos eu vou estar... Mas espero que façam direito o meu cabelo. Seja um avatar que aceite monocelha. Que é um absurdo. É um absurdo, cara. As pessoas só fazem as coisas com sobrancelha. Mas enfim. Mas foi bom o papo, né, Carlos? Foi excelente. Bom. Marco, muito obrigado por bater esse papo conosco. Nóis. Tô feliz demais. Gente, pra quem assistiu a gente, valeu demais. Deixa seu comentário aqui embaixo e só o último recado, tá? Você que tá assistindo tem que estudar isso, tem que ler sobre isso, tem que participar dessa discussão. Nosso papel social é entender o que tá acontecendo pra participar da discussão, pra não deixar isso acontecer a sua revelia. Porque se acontecer a sua revelia, você só vai entender a hora que o avatar estiver sentado aqui do meu lado. E aí fodeu. E aí azedou o pé do frango. Estude, participe das discussões. Eu gostei que o Emílio não sugeriu, ele mandou. Mas tem que mandar mesmo. Tem que estudar, cara. Estuda o assunto. Se aprofunda no assunto, porque a hora que chegar no seu emprego... Não, mas não sou advogado. Mas uma hora pode bater a porta. E aí fodeu. A sua profissão não é melhor do que a profissão de ninguém, mano. Uma hora chega. Uma hora vai chegar. Lembrando que essa live foi apoiada pela Insider Store. Maravilhosas camisetas, bermudas, cuecas, meias. A gente é usuário da Insider. Clica no link que tá aqui embaixo. Compra com o nosso desconto. Suor evapora. Suor evapora. Fica gostosinho. Clima gostosinho. Até o próximo vídeo. Beijão. Falou, valeu e tchau. Beijo do gordo. Uou. Direto do Gama. Do Gama pro mundo, como dizem, né? Do Gama pro mundo, Marco Gomes aqui conosco. Marco Gamas. Marco Gamas. Marco Gamas. Essa é a primeira que fazem, cara. 20 anos de internet nunca fizeram. Nunca rolou um Marco Gamas. Nunca falaram um Marco Gamas. Primeira vez. Entendeu? E olha, quantos Nerdcasts? Nem Marcos Castro. Nem Marcos Castro fez essa ideia. Então, quer dizer, você vê... eu estou e olha que o Marcos Castro são vários Marcos. E um só. É verdade. São vários Marcos. Ainda não conseguiu fazer. Então tem essa. Então, são tantos Marcos, que precisaram fazer um controle populacional. Por isso, Castro. Nossa. É isso. A cara do Fábio. Eu gostei. Não, pior que eu gostei. A gente pega esse corte e manda pra ele. Ele vai adorar. Ele vai adorar. Vai. E o Bezos, ele faz uma coisa que é brilhante. Jeff Bezos, né, o Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Obesas. Eu entendi assim também, eu fiquei processando. Processando. Pra defender essa causa. Aí eu pensei nas pessoas obesas. É porque você emagrece fazendo esse trabalho. Eu e o Marco, a gente tem coisas em comum. Exato. A gente chamou Bezos pra... Nossa, e eles chamam... Assim, ó, é um absurdo. Eu tive que fazer, porque falou assim, ó, o obeso quer emagrecer, então ele vai fazer esse serviço que ele não pode parar, não pode comer. Eu falei, caralho. Foi